Vamos lá. Ó, letra E agora, né? A letra E. 2 vezes... Opa, tá longe, né? Tá longe de você, né? Vamos tampar aqui agora, vamos colocar mais pertinho aqui, ó. 2 vezes seno de 60. O seno de 60, pessoal, lá naquela tabela dos ângulos notáveis, ela vale raiz de 3 sobre 2, mais 2 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 também vale raiz de 3 sobre 2. Observe que isso daqui eu corto, isso daqui eu corto, ou seja, então quem que sobra aqui? Sobra uma raiz mais outra raiz. Então, uma raiz mais uma raiz fica 2 raiz de 3. Está aqui a resposta. Muito simples, muito simples. Letra F. 6 vezes o seno de 150 graus. Então, vai ficar 6 vezes. O seno de 150 graus, pessoal, se você for olhar lá na tabela trigonométrica, ou no ciclo trigonométrico, você vai perceber que ele vai dar o seno, vai ficar meio. Então, vai ficar seno de 150, meio, ok? Menos 4 vezes o cosseno de 120, tá? O cosseno de 120, pessoal, ele vai ficar menos meio. Pode olhar lá no ciclo que vai ficar menos meio. Então, vai ficar assim, ó, menos meio. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, quanto que é 6 vezes 1? 6. 6 dividido por 2, 3, menos 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Mas observe que aqui é menos, então menos com menos, mais. Então o resultado disso fica 3 mais 2, 5. Ok? Cai muito em vestibular isso daqui. Tá ok? Bom, terminei a letra F, vamos para a letra G. Ok? A letra G, ó, vai ficar assim. 8 vezes o seno de 90. O seno de 90, pessoal, é 1. Menos 2 vezes o seno de 270. O seno de 270 é aquele valor que está em cima do eixo. É o menos 1. Bom, então o que nós temos aqui? Ó? Observa. Ó. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais 2. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 2, 10. Pronto. Está aqui. Moleza. E a letra H? Ok? A letra H vai ficar menos 4 vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Olha lá depois para você ver. Vezes. E o cosseno de 360 graus? O cosseno de 360 graus, pessoal, é 1. Olha aqui, ó, observa. Ó, quando você tem o ciclo trigonométrico aqui, se você der uma volta aqui, ó, de 360 graus, você parou aqui. Quando você parou aqui, você parou exatamente em cima do próprio eixo do cosseno. E você não vai deslocar para lugar nenhum, você acabou chegando no 1, ok? Então, aqui vai ficar 1, beleza? Então, observa aqui, ó, menos com menos é mais. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 com mais 5, porque 5 vezes 1 é 5, né, gente? Então, vai ficar 4 positivo com mais 5 positivo, vai ficar 9. Perfeito? Beleza, então, e por último aqui nós temos a letra I, ok? Então, aqui eu tenho 2 vezes o cosseno, ó, não quero isso aqui não, vamos lá, 2 vezes o cosseno de 90, gente, o cosseno de 90 é 0, viu? Olha aqui, ó, você dá uma volta aqui em 90 graus, aí você desce aqui para o cosseno, você chega no 0 aqui, ok? Então, vai ficar 2 vezes o 0, isso aqui é outra situação, vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais, né? Mais 4 vezes o seno de 180. O seno de 180 também é 0, gente, ó. O seno de 180 é 0. Observa, ó. Você dá uma volta de 180, você chega aqui em 180. Só que aqui você tem que deslocar para chegar no seno. Quando você chega no eixo do seno, você chega em 0. Então, não tem jeito. Olha aqui, ó, 2 vezes 0, pessoal, é 0. 4 vezes 0, 0. Quanto que é 0 mais 0? 0. Então, está aqui a resposta. Perfeito? Moleza, moleza, moleza. Vamos aqui agora, tá ok? Vamos trabalhar esses outros exercícios aqui, ó. Quero conferir um por um com vocês, tá bom? Não tem segredo, não, tá ok? Agora, vamos para o número 7, beleza? Bom, gente, ele está falando o seguinte, ó. Durante determinado período do ano, a instabilidade do mercado causou algumas variações no valor das ações de determinada empresa. Durante 85 dias, o preço das ações variou de acordo com essa função aqui, ó, em que D é o número de dias após o início das variações e P é o preço em reais de cada ação. Determina o preço das ações no período de instabilidade mencionado
Então, ó, no período de instabilidade mencionado, ou seja, 85. Então, nós vamos pegar a nossa fórmula aqui, ó, né? E vamos escrever ela aqui, ó. P, 85 dias, né? O D significa dias, ok? Então, vai ficar aqui igual a 145 menos 5 vezes o seno, observa, ó, o seno de quem? De 180, ó, de 180, multiplicado por quem? Por 50, por 85, pessoal, ó. Então, vai ficar 85 menos 1. Tudo isso tem que estar dividido depois por 14. Então, pronto. Agora, vamos resolver o nosso exercício aqui, ó. Vai ficar 145 menos 5 vezes. Gente, vezes o seno de 85 tira 1 é 84. Se você fazer 180 vezes 84, 180 vezes 84, olha lá, 15.120, dividido por 14, ó. Dividido por 14. Quanto que vai dar? 1080, seno de 1080. Bom, se você pegar 1080 e tirar uma volta de 360, mais uma volta de 360, olha lá, e menos uma volta de 360, eu vou chegar, olha lá, ó, eu vou chegar em seno de 1080, é a mesma coisa que seno de 0 graus. Então, o que eu tenho aqui, ó? 145 menos 5 vezes seno de 1080 é a mesma coisa que seno de 0 graus. E seno de 0 graus, pessoal, ó, observa, ó, 0 graus está aqui. O seno está onde? Está nesse eixo. O seno de 0 graus vale 0. Pronto. Ou seja, 5 vezes 0 é 0, 145 tira 0, fica 145. Ok? 145. Perfeito? Quem que é o próximo aqui? O próximo aqui é o mesmo, praticamente o mesmo exercício, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Durante, cadê aqui, ó? Deixa eu resolver essa parte aqui, tá bom? Ó, durante o mês de janeiro, a quantidade de litros de sorvete vendida por dia em certa sorveteria pode ser descrita por essa função aqui, em que D é o dia do mês e S é a quantidade de sorvete. Calcule quantos litros de sorvete foram vendidos no dia 16 do mês de janeiro. Beleza, então é dia 16. Então a gente vai pegar a fórmula aqui e resolver ela. Ó. Aqui no dia 16, tá, vai ficar 80 menos 40 multiplicado pelo cosseno de 180 multiplicado por 16 menos 1, o resultado que der você vai dividir por 15. Então, vai ficar S16, vai ser igual a 80 menos 40 vezes. Pessoal, se você tirar 16, tirar 1, vai ficar 15. Então, esse 15 que vai ficar com esse 15, eu já corto, mando embora. Quem que sobra? Cosseno de quem? De 180 graus. Ok? Então, ficou fácil. Então, vai ficar isso aqui, ó, 80 menos 40 vezes. O cosseno de 180 graus, nós estamos careca de saber, bom, pelo menos eu já estou careca de saber, que vale menos 1, ok? Então, vamos aqui, ó, 80 menos com menos é mais, e 40 vezes 1, 40. Sendo assim, 80 mais 40, 120. Perfeito? Tranquilo? Moleza, moleza. Mais um exercício aqui para a gente terminar esses probleminhas. Depois a gente vai trabalhar com uma secante, tá, pessoal? Isso aqui são 5 exercícios aqui. Eu quero trabalhar perfeitamente com vocês, tá bom? Sem problema, ok? O negócio tem que sair 0 bala. 0 bala. Bom, vamos lá. Devido principalmente às variações na quantidade de chuva no decorrer dos meses do ano, a produção de leite na fazenda de Rui sofre variações segundo a função tal, em que M representa o mês do ano e L a quantidade de leite produzido. Então, o leite produzido vai depender do mês, né? Do mês. Nos meses em que a quantidade de chuva é maior, a produção também aumenta, pois a quantidade das pastagens melhora. Se pegarmos na região centro-oeste, onde a chuva varia, como por exemplo, janeiro é um mês chuvoso,
e agosto, um mês de tempo seco. Podemos observar que a produção vai variar. Ou seja, se você pegar no mês de janeiro valendo 1 e o mês de agosto valendo 8, por exemplo, pessoal, você vai perceber que vai variar. Você vai ver que a produção no mês de agosto ela vai diminuir, tá? Ele está dizendo isso, que essa função aqui ela é válida para isso. Tá? A gente sabe que no mês de janeiro é chuvoso. No mês de agosto é tempo seco. Se você jogar 1 na fórmula e resolver, você vai obter uma quantidade de litros produzido. Se você jogar o mês de agosto, que é o mês 8, na fórmula, você vai ter uma outra quantidade de leite produzido. Sabendo que o mês de agosto é um mês seco. Então você vai ver que isso aqui vai ter uma diferença boa de produção de leite, tá? Bom, podemos observar que a produção vai variar. Sendo assim, calcule quantos litros de leite serão produzidos no mês de janeiro e quantos litros serão produzidos no mês de agosto. Tudo bem, aí foi o que ele pediu. A gente vai lá e calcula, ok? Então vai ficar assim, ó. Número 9 vai ficar, primeiro, no mês de janeiro, então o mês que vai ficar 1 igual a 300 menos 50 vezes o seno de... Pessoal, quero que você observe a fórmula. Se o mês aqui, como eu estou jogando, vai valer 1, observa, ó, 1 tira 1 é 0. Ok? Quanto que é 0 vezes 180? É 0. Quanto que é 0 dividido por 6, gente? É 0. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, 0 mais. Quanto que é 3 vezes 180? 3 vezes 180 é 540. E 540 dividido por 2 é 270. Ok? Então, o que eu fiz diretão, tá, pessoal? Qualquer coisa você pode fazer passo a passo, tá bom? Vezes. Observa que 0 mais 270 é 270, então aqui eu vou ter que procurar o seno de 270 graus. Bom, então vai ser isso aqui, ó. 300 menos 50 vezes. Gente, o seno de 270 graus, ele está lá no menos 1, tá bom? Então, a minha produção de leite aqui, ó, 50 vezes 1 é 50, menos com menos é mais 50, então vai ficar 300 mais 50, 350 litros. Ok? Tá aí. Agora nós precisamos calcular no mês de agosto, né? Mês de agosto é o mês 8, então vamos aqui, ó. Então vai ser L8 vai ser igual a 300 menos 50 vezes o seno de... Opa, agora vamos tomar cuidado. Agora aqui eu tenho quem? Mês 8, tá? Ó, 8 tira 1 vezes 180, então vai ficar 8 menos 1 vezes 180, tudo isso depois dividido por 6 lá na fórmula, ok? Mais, né, ó, 3 vezes 180, isso aqui eu vou fazer passo a passo aqui, 3 vezes 180, tudo isso dividido por 2, ok? Bom, aqui a gente pode fazer um pouco mais diretão, né? Vamos lá, ó, 8 vai ser igual a 300 menos 50 vezes seno. Gente, 8 tira 1 é 7. 7 vezes 180. Vamos ver aqui, ó. 7 vezes 180 dá quanto? Dá 1.260 dividido por 6. Dividido por 6. Deu quanto? 210. Ó. Deu 210. Mais 3 vezes 180. Ó. 3 vezes 180. O resultado que deu dividido por 2. 270. Ok? 270. Perfeito? Se eu somar aqui 270 mais 210, dá 480. Então, vamos aqui, ó. 300 menos 50 vezes o seno de 480 graus. Tá? 480 graus, você tira uma volta de 360, vai sobrar 120 graus. Então, eu tenho que pegar o seno de 120 graus. Ok? Bom, então vai ficar 300 menos 50 vezes. O seno de 120 graus, pessoal, ele vai ser ali, ó, o raiz de 3, raiz de 3 sobre 2, ok? Bom, então o que eu vou ter aqui, ó? 300 menos. Você sabe que a raiz de 3 o valor dele é 1,7, tá? Então, 50 vezes 1,7 é o resultado que der dividido por 2, tá bom? 50 vezes 1,7, 50 vezes 1,7, dividido por 2, deu quanto? 42,5. 42,5.
Então, 300 menos 42,5, que vai ficar 257 litros,5, ok? Bom, é legal, né? Observa que a fórmula, ela obedeceu, né? Ó, em janeiro se produz 350 litros e em agosto se produz somente 257 litros e meio. Perfeito? Fácil de entender isso, né? Moleza, moleza, moleza. Vamos continuar aqui, pessoal. Gente, observa. Determina o valor da secante de 765 graus. O que é a secante de 765 graus? Gente, a secante de 765 graus, ela é igual ao inverso do cosseno. Falou em secante, eu penso no cosseno. Então, ela é o inverso do cosseno de 765 graus. Perfeito? Bom, então vamos fazer o seguinte. Se você tem 765 graus, você tira uma volta de 360, sobra 405, menos uma volta de 360, sobra 45 graus. Então, eu vou ter que ver onde que está o cosseno de 45 graus. Então, vai ficar secante de 765 graus é 1 dividido por quem? Pelo cosseno de 45 graus, ok? O cosseno de 45 graus, pessoal, ó, o cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2 sobre 2. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Que isso vezes isso fica isso, dividido. Aqui é raiz de 2. Bom, nós não podemos deixar a raiz de 2 aqui, nós vamos racionalizar ela, em cima e embaixo. 2 vezes raiz de 2, fica 2 vezes raiz de 2. Aqui, ó, não pode multiplicar lá dentro, tá, pessoal? Agora aqui eu posso, tá? Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Mas qual é a raiz quadrada de 4? 2. Você corta aqui. Quem que sobra aqui? 2. Então, quer dizer que a secante desse valor está aqui. Perfeito? 10. 11. Agora, determina a cotangente de 210 graus. Vamos fazer aqui, ó. Vamos determinar a cotangente. Deixa eu ver aqui, é o número 11. Né? Ó, a cotangente de quantos? De 2010 graus. Bom, a cotangente, ela é o inverso da tangente de 2010 graus. Gente, 2010 graus, se eu tirar uma volta, mais outra volta, mais outra volta, mais outra volta, mais outra volta, sobra 210 graus, ok? Então, eu vou ter que ver qual é a tangente de 210 graus. Opa, pera lá, professor. A tangente de 210 graus, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, o que você faz? Você vai fazer um rascunho do lado, ó. A tangente de 210 graus é o seno de 210 graus dividido pelo cosseno de 210 graus. Então, vou ficar isso aqui, ó. Tangente de 210 graus vai ser, quanto que é o seno de 210 graus? Ó, seno de 210 graus, meio. Então, na verdade, menos meio, né? Ó, menos meio, dividido pelo cosseno de 210 graus. 210 graus vai valer raiz de 3 sobre 2 negativo, dividido pela raiz de 3 sobre 2 negativo. Então, quer dizer que isso aqui vai ficar assim, ó. Esse vezes esse é 2, dividido esse vezes esse é 2 raiz de 3. Menos com menos, mais. Opa, sobrou uma raiz de 3 aqui em cima. Manda embora isso daqui, racionaliza a raiz em cima e a raiz embaixo. Raiz de 3 sobra em cima. E aqui sobrou raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e a raiz de 9, 3. Ok? Perfeito. Então, quer dizer que a tangente de 2010 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar a cotangente de 2010 graus, vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Sendo assim, ó, 1 vezes raiz de 3, 1 vezes 3 é 3, dividido pela raiz de 3. Racionaliza ela aqui e aqui. E nós temos isso daqui, ó, que cotangente de 2010 graus vai ser
3 vezes raiz de 3 fica 3 vezes raiz de 3. Dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9, 3 corta aqui. Então a resposta sobra somente raiz de 3. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos resolver isso daqui, ó. Tá bom? Ó. Número 12. Cossecante de 1.230 graus. Então, eu tenho aqui a cossecante de 1.230 graus. Cossecante tem que fazer o inverso do seno. Então, vai ficar o inverso do seno de 1.230 graus. Beleza? Vamos lá, gente. 1.230 graus, 1.230. Tira uma volta. Tira mais uma volta. Tira mais uma volta. Opa, sobra 150 graus. Então, esse daqui quer dizer que o cossecante, ó, de 1.230 graus é igual a 1 dividido por quem? Pelo seno disso. Mas o seno disso é o mesmo que o seno de 150 graus. 150 graus está aqui, ó. O seno vai valer meio. Então, isso aqui vai valer 1 sobre 2. Bom, 1 vezes 2 é 2 dividido por 1. E 2 dividido por 1 é 2. Então, essa resposta fica 2. O 13, agora, o 13, ok? Vamos lá, estamos quase terminando. Cotangente de 2.310 graus. Cotangente de 2.310 graus. Bom, eu tenho que fazer o inverso da tangente de 2.310 graus, ok? Vamos aqui, ó. Então, vai ficar cotangente de 2.310 graus, vai ficar 1, dividido por quem? Pelo seno disso, dividido pelo cosseno disso, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. 2.310 graus, 2.310 graus, menos uma volta, menos outra volta, menos outra volta, menos outra volta, menos outra volta, e menos outra volta, 150 graus. Então, o que eu faço? Eu pego o seno de 150 graus e divido pelo cosseno de 150 graus. Bom, quanto que vale o seno de 150, pessoal? O seno de 150 vale meio. Então, ele vai valer meio, dividido pelo cosseno de 150. Cosseno de 150 vale raiz de 3 sobre 2, negativo, ó. Ó. Raiz de 3 sobre 2, negativo, ok? Bom, se eu multiplicar esse vezes esse, fica assim, dividido. Se eu multiplicar esse vezes esse, fica assim, ó, ok? Só que fica negativo, porque mais com menos é menos. Pessoal, observe que eu resolvi esse valor aqui, ó, ele ficou isso. Então, se eu resolver esse valor aqui, ele vai ficar a mesma coisa, porém negativo. Então, esse valor aqui, ó, isso aqui é igual a quem? A raiz de 3 sobre 3, negativo. Então, aqui vai ficar negativo, raiz de 3 sobre 3, ok? E observe que aqui, ó, ficou 1 raiz de 3 sobre 3, aqui ficou 1 raiz de 3 sobre 3. Esse resultado aqui, ó, observa, ó, fui resolvendo aqui, ó, pá, continuei aqui, cheguei em raiz de 3. Então, esse daqui não vai mudar. Isso daqui vai ficar cotangente de 2.310 graus é igual a raiz de 3. Só tem uma diferença, que aqui é negativo. Pronto, não vou nem terminar. Tá bom? Dá o mesmo resultado. Se você quiser copiar passo a passo, copia daqui, faz a mesma coisa. Tá ok, pessoal? E por último aqui, a número 14, tá bom? A número 14, tá? Eu quero a cossecante de 240 graus, tá? E a secante de 210 graus. Então, vamos aqui, ó. A número 14, eu quero 17 vezes a cossecante. O que é a cossecante de 240? A cossecante de 240, ela é o inverso do seno de 240 graus, menos 25 multiplicado pela secante de 210 graus. Então, a secante, ela é o inverso do cosseno de 210 graus, ok? Olha lá, é assim que nós temos que aprender. Isso aqui é vestibular puro, moçada. Gente, 17 vezes 1, 17. Dividido por quem? Pelo seno de 240.
240 graus está aqui, o seno vale quanto? Opa, aqui, o seno vale quanto, pessoal? Ó, menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, menos 25 vezes 1, dividido pelo cosseno de 210 graus. 210 graus, cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2 também. Vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Bom, pessoal, você vai multiplicar aqui, ó, 17 vezes 2 dá 34, tá? Ó, 34 sobre raiz de 3, negativo, menos 25 vezes 1 é 25, esqueci de já multiplicar aqui, mas tudo bem, 25 vezes 2 é 50, dividido por quem? Pela raiz de 3 sobre 2, negativo, tá bom? Ó, raiz de 3 sobre 2, negativo. Só que menos com menos é mais, tá, gente? Opa, esqueci de colocar o 2, né? Não. Tô fazendo confusão aqui, pessoal. Não existe 2 aqui não, tá? Ó, não existe 2 aqui não, tá? Lembrando que aqui é negativo, tá? Ó, então menos, quando eu multipliquei esse menos vezes esse menos, ficou mais aqui, tá ok? Ó, então ficou assim, ó. Agora, observe que o denominador aqui é igual, então eu vou manter o denominador raiz de 3, ok? E ficou aqui, ó, 54, 50 é positivo e 34 é negativo. Então, 50 tira 34, sobra quanto aqui? Vai dar 16, pessoal? É isso? Estou certo? 4 com mais 6, 10, vai 1, 3 com mais 1, 4 mais 1, foi 5, tá certo. Ó, só que a raiz ficou embaixo, então a gente racionaliza ela assim, ok? 16 vezes raiz de 3 fica 16 raiz de 3, dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, mais a raiz quadrada de 9 é 3. Então, tá aqui a resposta. Beleza pura, gente? Muito bem, 2 vídeos extensos somente para correção. Então está aí, não tem segredo, tá ok, pessoal? Beleza pura? Gente, então tá aí, fica atento nas atividades que estarei postando aí para vocês, tá ok? Um abraço e até mais.